Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paz e Amor, ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. E é com muita alegria que eu retorno a esse trabalho. Eu fiquei afastada por uns 3 meses, uma pequena licença. Eu precisei resolver algumas questões pessoais, mas é com alegria e muito carinho que eu estou de volta a esse trabalho. E hoje nós vamos ouvir a palestra com a nossa querida amiga Kate Lago, que vai falar sobre o tema Sois a Luz. Ela vai fazer a leitura do Evangelho e da prece. A prece inicial e final será feita pelo nosso companheiro Cláudio Abdante. E a vibração das águas, o nosso companheiro Abel Alpendre. E eu vou conduzir a vibração do passe com todos vocês. Então, desde já, eu peço que vocês já se coloquem numa posição de bastante receptividade, que possam elevar o pensamento ao mais alto, a espiritualidade amiga, unindo os nossos pensamentos nas coisas boas, na verdadeira intenção de estar aqui esta noite, mais uma vez, para receber dessa espiritualidade tudo aquilo que ela certamente preparou para cada um de nós. Que nós possamos já ser envolvidos pelas equipes de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que traz uma legião de espíritos de luz, que já nos observam, que já fazem as anotações, que já percebem as nossas dificuldades e já vão trabalhando intensamente para que a gente saia daqui mais energizados, mais fortalecidos, levando a esperança e a fé em nosso coração. Então, que nós possamos, nesse instante, pedir que Jesus e a espiritualidade envolva a nossa companheira Kate, que ela possa trazer o ensinamento da noite com muita clareza, com muita simplicidade, que esse ensinamento possa tocar o nosso coração e que nós possamos todos juntos ter um excelente trabalho. Que assim seja. Vamos fechando nossos olhos, vamos sentindo a presença de Jesus aqui nesse salão. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a vossa bênção, para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos. Que a espiritualidade amiga possa iluminar nossa palestrante e que possamos aprender com ela e colocar em prática o que vamos aprender hoje. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que o que eu aprendi aqui para passar e para aprender mais com vocês, que a gente consiga colocar em prática pelo menos uma parte, pois sabemos, né, que temos tanta dificuldade. Jesus veio há mais de 2000 anos e a gente aprende, mas no dia a dia temos dificuldades ainda. Sois a luz. O capítulo do livro Fonte Viva, capítulo 105, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um espírito evoluído e iluminado, como sabemos. É com muita alegria poder estar aqui essa noite, com todos vocês, nessa casa de paz e amor em Jesus,
para a gente fazer essas reflexões espirituais, aprendendo mais sobre o Evangelho de Jesus. E, de certo modo, cada um de nós, voltaremos para casa mais amorosos, mais acolhedores e com compromisso de ser mais um instrumento de Deus, da providência divina, na instalação de um mundo de regeneração, uma nova era na Terra. E eu gostaria de falar ao coração de todos de um modo muito singelo, pois ao longo de milhares de anos, nossa relação com Deus era de medo, de um Deus punitivo, e a nossa religiosidade, eu anotei para não esquecer, mas tá para não pular, ela era predominantemente separatista, até discriminatória. Nossas orações também eram mais voltadas a pedidos e barganhas. Mas com a vinda do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, hoje sabemos que para alcançarmos essa união com Deus, essa evolução, ela se dá através do amor ao próximo, do servir. Vamos à leitura do Evangelho, o capítulo 5 de Mateus, item 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e iluminar toda a casa, disse o Mestre. Então, essa passagem já evidencia a responsabilidade de cada discípulo na época. Hoje, nós somos os discípulos. Para quem tem dúvida, né? Nós estamos aqui para aprender e passar à frente os ensinamentos e praticar, sobretudo, né? Os ensinamentos de Jesus. A responsabilidade em irradiar a luz através de atitudes, palavras, gestos e exemplos. Deus chamou os discípulos a ser essa luz. E a leitura do livro, um trechinho do Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a sua luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo sua própria luz, iluminando a todos com seu sorriso de entusiasmo, com palavras de conforto e encorajamento, com o seu exemplo de fé e otimismo. Essa leitura aqui também já reforça a prática diária de irradiar nossa luz. Aí vamos ao capítulo do livro, né? Um trechinho do Emmanuel. Aí eu vou refletir depois desse pequeno, a cada pequeno trecho, e vamos desenvolver também algumas práticas, né? Como aumentar nossa luz e umas dicas práticas para a gente já ir colocando no dia a dia. O Emmanuel diz: quando Cristo designou os discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade aqui na Terra. Vale lembrar, né, nossa reflexão, que hoje somos os discípulos de Jesus, como eu já havia falado. E que Jesus também falou, vós sois deuses. Ele não falou, vocês serão deuses quando vocês evoluírem, quando vocês melhorarem as condutas. Não, ele falou que já somos deuses, né? Então precisamos melhorar a nossa autoimagem, a nossa autoestima para exalar essa luz, para aprender mais e passar ao próximo essa divindade que já é inerente à nossa alma, ao nosso espírito. Uma dica prática aqui, pequena, já podemos observar pequenas oportunidades de iluminar o dia de alguém. Sempre que eu falar alguém, é em casa, no trabalho, na rua, no mercado, tá? Pode ser com um simples sorriso, um elogio, uma palavra de incentivo.
Emmanuel, mais um pedacinho do Emmanuel no livro, um trechinho. A missão da luz. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente às custas do combustível que lhe serve de base. Então vamos refletir. O combustível antigamente era o azeite, depois o querosene, hoje é a luz elétrica. Qual é o nosso combustível? É a leitura, palestras e esse esforço diário, né, para melhorar sempre. Reduzir nossas sombras, sobretudo, temos muitas, né? Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Então aqui predomina o mal mesmo, mas nossa meta é melhorar, aumentar nossa luz e reduzir as nossas sombras. Nosso servir, praticar a sublime caridade com amor e dedicação que Jesus nos ensinou. Mais uma dica. Podemos ajudar alguém sem esperar retorno. Vale lembrar também que quando a gente espera retorno, não é a nossa luz, é a nossa sombra que está pedindo esse retorno. A pessoa tem que, se ajudar alguém, ela tem que agradecer. Às vezes, fulano é ingrato, né? A gente já ouviu ou talvez já falou essa frase. Então é a sombra, tá? A gente não ajudou por ajudar, não foi a nossa luz. Foi um desejo de ouvir gratidão, de aplausos, mas precisamos ajudar sem esperar nenhum tipo de retorno, nem mesmo essa gratidão. O outro agradece, ele faz com a nossa ajuda o que ele quiser, ele pensa o que ele quiser. A nossa evolução é individual mesmo. Não podemos forçar o outro a evoluir, a nos agradecer e, enfim, ajudar por ajudar. Mais um trechinho do Emmanuel. O sacrifício da luz. Esse é bem forte. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Emmanuel sempre muito cirúrgico, né? Traz essas reflexões para nós, e essa aqui vale ler novamente. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. E aí eu trago aqui, né, em uma citação, algumas reflexões aqui para a gente aprender mais, acabar nos esclarecendo mais um pouco sobre esse sacrifício, para não sermos essa lâmpada morta que o Emmanuel fala aqui. Em uma citação do Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, eu vou ler o trechinho que o Kardec escreveu. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, essa afirmação enfatiza dois pilares fundamentais no Espiritismo. Não só no Espiritismo, no cristão que escolheu seguir a Cristo. Nós todos precisaremos, né? Nenhuma ovelha vai ficar para trás. Quem ainda não escolheu, um dia vai acabar escolhendo, né? Faz parte da nossa evolução, nossa vinda aqui na Terra. E nossa iluminação depende muito de seguir os ensinamentos, seguir os passos do Mestre Jesus. Então, esses dois pilares fundamentais que o Kardec nos traz, a transformação moral é uma delas. O verdadeiro espírita busca a reforma íntima, trabalhando para modificar suas atitudes e pensamentos. Uma outra coisa que vale lembrar, às vezes a gente pensa só porque não fez, não falou, tá tudo bem. Não. Nossos pensamentos precisam ser também de luz. É daí que vão as nossas ações. Buscando sempre aprimorar suas qualidades morais e superar suas imperfeições.
o verdadeiro espírita, né? O verdadeiro cristão aqui que o Kardec trouxe para nós com o Evangelho de Jesus. O esforço para domar nossas más inclinações. A superação das más inclinações é um processo contínuo, exige esforço e perseverança. Não se trata de negar a existência das nossas más inclinações, das nossas tendências negativas, como inveja, raiva, o egoísmo, a maledicência, o julgamento, enfim, todas essas inclinações negativas que são predominantes aqui na Terra. Mas sim lutar para controlá-las, modificá-las, superá-las. Aplicando a doutrina, aplicando o espiritismo, o cristianismo, a compreensão dos princípios espíritas e estudos são fundamentais, mas o verdadeiro espírita busca ir além, muito além. Aplicando esses ensinamentos em sua vida diária, nas relações com o próximo e na busca por uma conduta mais elevada. Essa elevação moral que tanto buscamos evoluir. Resignação e perseverança no caminho. O processo de reforma íntima da nossa evolução é um aprendizado contínuo, com avanços e com muitos recursos. Aqui, né, temos brigas, tem a inveja, a raiva, o egoísmo, esse ego nosso, tem tudo isso, então temos recursos. Mas o verdadeiro cristão da doutrina espírita reconhece suas falhas, mas não desanima. Está sempre buscando se levantar e seguir em frente. Uma dica prática aqui, que eu coloquei esse ensinamento do Kardec, um exercício diário, a gente separa, pode ser 3 páginas de um livro, assistir a uma palestra, pode ser no YouTube, ir à igreja, ao centro espírita. E também podemos, todos os dias à noite, na hora de deitar, nos fazer algumas reflexões, algumas perguntas. Como fui hoje? Minhas ações de hoje me aproxima ou me afasta do reino de Deus, dos ensinamentos de Jesus? O que eu posso fazer para melhorar as minhas ações amanhã, caso eu não tenha feito boas ações? Essas perguntas à noitinha antes de dormir vai ajudar bastante nessa evolução, nessa iluminação. Afinal de contas, somos luz. Eu vou ler mais um trechinho do Emmanuel. Sigamo-lo auxiliando indistintivamente. Ponto. Não nos detenhamos em conflitos ou pericrições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, Emmanuel repete aqui. Exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Palavras do Emmanuel. Aqui, o Emmanuel já diz tudo. Podemos imaginar uma pessoa no escuro. Como fica essa pessoa? Perdida ou angustiada, com raiva, imaginando aqui o escuro, propriamente dito, físico, como a escuridão mesmo daquele dia difícil. Quem é a luz? Na época que Jesus esteve aqui, eram os discípulos, para eles passar para as pessoas essa luz. Eles eram a luz, né? Hoje, eu, você, todos nós somos essa luz. E o que faz a luz? Reflexões para nós. A luz não argumenta,
não controla, não julga, não condena, e sim, ela esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Mais algumas coisas que a gente pode colocar em prática. Podemos visitar uma casa de repouso, um orfanato, alguém doente no hospital, ligar para um familiar que não está bem, ter uma escuta ativa, praticar o perdão também, oferecendo sempre compreensão e acolhimento ao nosso irmão que se encontra em dificuldade. Eu lembro de umas palavras do Haroldo Dutra Dias numa palestra. Eu não lembro quem ele citou na palestra, mas ele falou que somos anjos. Todos nós somos anjos. Só precisamos aparar, fazer bastante aparas, tirando a inveja, a maledicência, a raiva, o egoísmo, né? Esse ego que tanto nos faz aumentar nossas sombras. E tirando tudo isso, sim, somos anjos. E daqui a milhares de anos seremos esse anjo aí. Quanto mais a gente trabalhar nessa iluminação, nessa evolução, mais chegaremos mais rápido a esse nível de iluminação. Mas aqui na Terra somos luzes, né? Não é, eu não sei, num dia que está difícil, que nessa reflexão da noite que eu falei há pouco, não fez coisas boas, reclamou com alguém, brigou, não ajudou ninguém, não foi luz. Buscar, amanhã farei diferente. E não achar que, deixar para lá e falar, não vou mais na igreja, não vou mais no centro, porque eu não melhoro, eu não faço nada de bom. Essa conduta aí não faz nossa evolução, né? E também lembrar, somos sim, porque aqui na Terra temos esses defeitos mesmos, mas nosso grande trabalho é diminuir, superar essas más inclinações, esses comportamentos negativos, tanto pensamentos, né, como eu falei, como as atitudes para com o próximo. E quem é o próximo também, vale lembrar. O próximo são todos os próximos. Próximo não é aquele parente, aquele familiar gentil, bonzinho, que ajuda, que só fala o que a gente gosta. Próximo não é aquele que frequenta a minha igreja. Próximo é todos, somos todos nós aqui da Terra. Toda pessoa que estiver mais próxima a você é o seu próximo, naquele dia, naquele momento. Então, buscamos aumentar nosso combustível. Antigamente era o azeite, o querosene, a luz elétrica. E nós aprendemos aqui, nosso combustível é essa elevação moral com estudos e com a prática do bem no nosso dia a dia. Com livros, palestras. E fazemos sempre o bem, com diálogos, e para reduzir também nossa sombra e nos aproximar dessa iluminação cada vez mais, é interessante também a gente evitar programas de TV, filmes negativos, conversas, fofocas, maledicências em geral, a fim de clarear nossa luz sempre e oferecer ao outro, ao próximo, nós todos somos próximos, o melhor de nós em cada interação, com gestos de bondades, palavras de apoio e com presença atenciosa. Mais algumas dicas para a nossa iluminação. Que às vezes a gente pensa que não tem como, mas não são com essas condutas, essas ações simples no nosso dia a dia. Pode ser com sorrisos para pessoas desconhecidas, espalhando energia positiva, ouvindo alguém sem interromper ou julgar, oferecendo a nossa atenção plena, oferecendo o nosso ombro.
Podemos ajudar espontaneamente um idoso, um vizinho, uma mãe que esteja na rua com crianças. Pequenas tarefas também no trabalho, podemos ajudar o colega, realizando gestos simples de bondade no dia a dia. Podemos abrir portas, ceder o lugar e sempre compartilhar palavras gentis e essas boas energias, um olhar sereno. Tudo isso é luz que podemos praticar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. E muito obrigada por estar aqui comigo esta noite. E assim nós vamos agradecendo a Kate pelas palavras, por nos lembrar de tudo aquilo que podemos fazer para a nossa evolução. Nós vamos fechando os nossos olhos, colocando as nossas mãos descruzadas sobre as nossas pernas, buscando encontrar a imagem do Cristo, esse nosso amigo com os seus cabelos longos, um olhar terno, um sorriso franco, como se Jesus estivesse nesse instante à nossa frente, nos dando as mãos e nos convidando para estar com Ele nos próximos instantes. Instantes esses que a espiritualidade já se faz presente através de uma equipe médica muito completa, de uma equipe de religiosos, de uma equipe de estudiosos, cientistas, farmacêuticos, uma legião de espíritos amorosos que vêm ao nosso encontro nesse instante para doar aquilo que precisamos. Os nossos médiuns já vão se colocando numa posição de captação, vão absorvendo essa energia preparada pela espiritualidade, uma energia fluida, uma energia benfazeja, e é com essa energia, com o amparo da espiritualidade, que nós vamos iniciando o passe. Mas nós vamos nos mantendo, segurando nas mãos do Cristo, olhando para os seus olhos, encostando o nosso coração, o coração do Cristo, para que essa energia possa agir de forma muito intensa. E ela inicia no alto da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, trabalhando a nossa ligação com a espiritualidade, com os valores espirituais, com o divino. E também fortalece o nosso centro de força frontal, porque nos faz pensar no bem, no belo, no bom, no positivo. Faz com que tenhamos ideias mais otimistas, baseadas na fé, na confiança em Deus. E isso tudo reverbera de forma muito sólida, muito efetiva na nossa fala. Então essa energia vem nesse instante na altura da nossa garganta, todo o nosso aparelho respiratório, o nosso centro de força laríngeo é iluminado nesse instante, para que a gente possa absorver essas energias de forma muito intensa. E para que quando a gente fale, as nossas palavras sejam de amor, de coragem, de gratidão, de acolhimento. Que nós possamos ser luzes que levam palavras de bem-querência aos nossos companheiros de jornada. E essa luz, essa energia agora invade o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração.
e ali trabalhe intensamente os nossos sentimentos. Que eles possam ser equilibrados, que eles possam ser sentimentos de amor, de benevolência, de fraternidade, de perdão. Que nós possamos trabalhar, desenvolver esses sentimentos e colocá-los em prática nas nossas relações diárias, com naturalidade, com afeto e com carinho. Essa energia também chega agora no nosso centro de força gástrico e ali faz uma profunda limpeza, retirando qualquer energia densa que possa ter sido acumulada ou pela alimentação ou por alguma situação que nos abalou de alguma forma. Nesse instante, essa região do nosso aparelho digestivo, ela é higienizada e uma energia muito pura, muito delicada, vai tomando conta e vai nos revigorando, nos reequilibrando, nos trazendo amparo, equilíbrio e harmonia. Também vamos chegando agora na altura do baço, o nosso centro de força que cuida da nossa proteção. Um centro de força que cuida todo o nosso sistema hematológico, revigorando as nossas células, trazendo um dínamo, trazendo como se fosse uma proteção espiritual para todos os nossos órgãos físicos, mas também para o nosso espírito. Esse centro de força esplênico, ele é totalmente iluminado, totalmente envolvido, e nós sentimos essa potência vibrando muito forte, nos equilibrando. Nós chegamos também no centro de força genésico, na altura do nosso aparelho reprodutor, e ali esses órgãos são envolvidos de forma muito delicada, porque eles fazem parte de uma coprodução, onde nós somos colaboradores do nosso Pai, do Criador, na criação. Que nós possamos agir, trabalhar para essa criação de forma serena, de forma equilibrada, de forma amorosa, produzindo bem, produzindo a paz, produzindo seres melhores. E assim nós chegamos agora ao nosso centro de força básico, à altura da nossa coluna. Todas as nossas vértebras são trabalhadas, essa energia desce até a planta dos nossos pés. Nós somos envolvidos da planta dos nossos pés até o alto da nossa cabeça, nessa energia que fortalece, que nos sustenta, que faz com que olhemos à frente, adiante, ao horizonte, buscando superar as dificuldades, superar os obstáculos, assimilar os aprendizados, na certeza de que estamos caminhando firmes para a nossa evolução espiritual, porque Jesus, esse nosso amigo, segue conosco. E assim, envolvidos nessa energia benfazeja, nesses eflúvios de amor, nós vamos sentindo-nos realmente pontos de luz, capazes agora de doar. Então nós pedimos que Jesus continue conosco, que essa caravana espiritual siga conosco agora até o nosso lar, onde nós abrimos portas, janelas, convidando esses queridos ali a adentrarem, fazer uma higienização, passando por todos os cômodos, percorrendo todos os cantos do nosso lar, fazendo com que ali paire uma atmosfera de união, de amor, de paz, de entendimento, de compreensão e de ajuda mútua. Vamos nos reunindo em torno de uma mesa,
com os nossos familiares, imaginando que ali está o livro Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que na presença do Cristo nós podemos fortalecer todo esse ambiente e todos esses que convivem conosco, que dividem essa caminhada e essa experiência terrena. Que todos sejam abençoados e envolvidos nessas energias salutares. Pedimos agora que Jesus e a espiritualidade siga conosco até o nosso local de trabalho, onde muitas vezes passamos a maior parte do nosso tempo. Então, que possa haver ali um farol iluminando, protegendo, fazendo uma higienização também. E que possa trabalhar todos os nossos colegas, sejam eles líderes, sejam eles liderados, que todos sejam envolvidos nesse amor do Cristo, sejam envolvidos em energias de solidariedade, de respeito, de amizade, que todos possamos ter plena ciência de que somos elos e que somente ligados um a um poderemos produzir mais e melhor, poderemos caminhar mais e mais adiante. E caso estejamos em busca de um emprego, que não percamos as esperanças, que saibamos aproveitar as lições do momento, mas que tenhamos fé e a certeza de que dias melhores virão e que seremos amparados e orientados no momento certo. E assim nós voltamos para o nosso salão, acompanhado ainda dessa legião amorosa, espiritual, do nosso Mestre Jesus. E nós vamos lembrar agora das urnas. Se nós trouxermos os nomes, ou então vamos pensar agora naquele companheiro encarnado, que nós sabemos que precisa nesse instante de um amparo, de uma visita espiritual, de uma oração, de uma vibração positiva. Que nós possamos estar abraçados a esse nome, essa pessoa, envolvendo-lhe muito carinho e muito amor, doando o melhor que nós temos em nosso coração, na certeza de que isso vai fortalecer a sua fé e a sua esperança. Vamos lembrar agora das urnas dos desencarnados, dos nossos queridos que já foram, que se encontram no plano espiritual, que eles também possam ser envolvidos num saudoso abraço, que eles possam ter a lembrança do nosso amor, da nossa amizade eterna, do nosso carinho, e que eles tenham a certeza de que continuamos aqui firmes, trabalhando, lutando e, acima de tudo, torcendo para que eles também estejam firmes. E assim, nós vamos de mãos dadas, olhando para Jesus, agradecendo profundamente por esse encontro, por essas bênçãos, por essas energias, pedindo que Ele possa fazer com que nós sejamos capazes de manter essas energias conosco, que nós sejamos capazes de dividir, de multiplicar essas energias por onde nós passarmos durante a nossa semana. Agradecemos de joelhos a Jesus, beijamos-lhes as mãos, a espiritualidade amiga, e nos comprometemos a guardar em nós todo esse banquete que nos foi ofertado essa noite. E seguimos agora com a vibração das águas. Que assim seja. Vamos então nesta harmonia entre todos nós, com essa equipe espiritual querida, que já nos envolveu desde a palestra, as nossas vibrações. Nós vamos nos unindo ao pensamento em Jesus e mentalizando um lindo amanhecer ensolarado, onde o sol, ao nascer, nos traz uma nova esperança, não só um novo dia, mas novas oportunidades, realizações, uma alegria interior. Vamos percebendo toda a natureza pujante em alegria, e assim vamos também nos fortificando com tudo isso que Deus nos oferece. E através desta mentalização,
nós vamos nos unindo a essas equipes amigas do Hospital Alvorada, equipes dedicadas a trabalharem, a transformarem essas energias da natureza numa medicação tão necessária a cada um de nós. É uma fluidificação medicamentosa, retirada da natureza e direcionada neste momento para os nossos vasilhames, onde se mistura com a nossa água, se transformando no potente remédio, cada um de acordo com o seu tratamento. E assim nós vamos direcionando essas vibrações também de fluidificação de medicamentos a esses caravaneiros que vão se direcionando aos hospitais, às UTIs, às emergências, direcionando a esses nossos irmãos que ali estão em tratamento, esta fluidificação revigorante. Também as casas de repouso, casas de recuperação, com aqueles que ali estão, vão recebendo todo este auxílio, esse lenitivo, preparado com tanto amor pela espiritualidade, e assim também os nossos irmãos em situação de rua, que essa espiritualidade amiga saberá como utilizar essa medicação junto aos alimentos, junto à água que eles bebem. E sim, todos vão recebendo todo este auxílio de amor, de revigoramento físico, psíquico e emocional. E se lembrarmos de alguém que passa por alguma necessidade, que possamos mentalizá-lo neste momento bem, fortalecido na fé, na resignação, recebendo também todo esse lenitivo de esperança, essa medicação que irá potencializar todo o tratamento que recebe aqui na Terra. E assim só podemos dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado, amigos queridos do Hospital Alvorada, por tudo que aqui recebemos. Que ao ingerirmos as nossas águas ao longo da semana, possamos fazê-lo acompanhado de uma prece de gratidão a Jesus e ao nosso Pai Criador. Assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um Evangelho. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos foi dada. Agradecemos aos mentores dessa casa. Agradecemos a espiritualidade que nos reabasteceu e nos preparou para essa semana com muito amor, com muito carinho. E pedimos, Senhor, que nos ilumine a nossa família e o nosso lar. Que assim seja. Bom, mais uma vez, o nosso recadinho é sobre o Evangelho do Lar, que é uma prática da doutrina espírita, vocês já devem, conhecer, e que é de grande valia, porque é uma forma da gente levar essa energia boa, positiva que a gente recebe aqui para o nosso lar. Então, escolhendo um dia da semana, um trechinho do Evangelho, pode ser sozinho, pode ser com a família, a gente faz essa leitura, a gente faz uma oração, a gente vibra positivamente e a gente entra em sintonia, com a espiritualidade maior, com os nossos mentores que nos ajudam, nos fortalecem, não só a nós, mas a toda a ambiência do nosso lar. Então, quem não faz, seria importante começar a fazer. Quem já faz, mantenha firme. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer um da equipe aqui pode ajudar, instruir, explicar como fazer. Enfim, é uma prática, assim como a oração diária, é uma prática sine qua non para a gente se ligar a Deus, a Jesus, a espiritualidade. A gente considera que o Evangelho no Lar também é uma prática muito importante. Então, sigam em paz e estejam aqui conosco na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada. Boa noite. Paz e amor em Jesus.